Eu quero compartilhar com os irmãos essa noite, na carta de Paulo a Filemon, versículos 8 a 24. Filemon, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o seu irmão Timóteo, a ti, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações. Olhe para cá, como é maravilhoso um pastor poder dar graças pela vida de alguém. Como é maravilhoso um pastor como Paulo ter o que lembrar e o que agradecer, porque a maioria, muitas vezes a maioria dos pastores, eles trazem traumas de pessoas. Muitos pastores trazem feridas de pessoas. As lembranças às vezes são amargas. Agora Paulo diz assim: olha, eu dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da sua fé, da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiado no amor que há em ti. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto, agora é útil, tanto a ti quanto a mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Todavia, não quis fazer nada sem teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer, seja fruto da tua espontaneidade, e não pelo constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses revê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão, amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto meu amigo pessoal, quanto teu em Cristo. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como recebesses a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo, eu te devo, ou te deve qualquer coisa, lança todo custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo essas palavras do próprio punho. Eu pagarei, para não te mencionar que tu me deves a tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor para estarmos no Senhor. Reanima assim o meu coração em Cristo Jesus. A carta de Paulo a Filemon, para mim, é expressa a revelação do que Deus deseja que nós, individualmente, como membros do corpo, ou que a igreja como um corpo, seja. Deus deseja que a igreja seja uma comunidade receptiva. Diga uma comunidade receptiva. Essa carta, ela é escrita 61 depois de Cristo, para um membro da igreja em Colossos, um discípulo muito amado, e você vê que Paulo ama muito esse sujeito que parece um cara muito legal, de um bom testemunho, chamado Filemon. E a intenção dessa carta é Onésimo. Paulo está preso,
e enquanto ele está em cadeias, Paulo não para de evangelizar. Eu acho interessante isso, porque Paulo tem uma habilidade para transformar dificuldades em oportunidades. Você sabia que a raiz da palavra crise no original é a mesma raiz da palavra oportunidade? Então, toda crise que você passa, toda dificuldade, e agora Paulo está prisioneiro por causa do evangelho, nós vimos através das redes sociais 2 notícias, não é? Ou tivemos a visão de 2 mortes, não é? Que impactaram muito o Brasil. Uma de um cidadão brasileiro, foi condenado à morte na Indonésia, vocês leram isso, e ele foi fuzilado por tentar entrar com 13 quilos de cocaína naquele país que tem uma punição muito rígida. Nem a embaixada, nem presidente, o ex-presidente, nem a nossa presidente, ninguém foi capaz de demover aquele país da sua decisão. Mas, ao mesmo tempo, você vê irmãos nossos decapitados. Eu não sei quantos de vocês acompanharam publicamente por causa da sua fé, por causa da fé, não é? Do Senhor na vida desses homens. Foi chocante ver isso, e eu fico imaginando se esse jovem que teve a oportunidade, não é, de transformar uma crise pessoal, parece-me que ele queria o dinheiro para pagar uma conta de um tratamento, nada justifica, mas se ele tivesse transformado a sua crise na oportunidade que os nossos irmãos transformaram, que impacto diferente. Há muita gente se convertendo, e Deus hoje está fazendo uma obra fantástica de salvação nesses lugares, através do testemunho da dificuldade que essas pessoas passam, porque perdem as suas próprias vidas publicamente, mas não abrem mão da sua fé. Posso ouvir um amém? Eles são decapitados, e eu estava observando, não é uma decapitação como a guilhotina, uma vez só. Eles são mortos a várias terçadadas, até que a cabeça se desprenda do pescoço, e o público vibrando, depois joga aquele corpo, traz outro cristão. Esses homens, a custo da própria vida, estão transformando as suas crises em oportunidades. Paulo tinha essa percepção. Ele é levado para uma prisão por causa do evangelho, e lá na prisão, o que ele faz? Começa a pregar. E quando ele está pregando, tem ali um sujeito chamado Onésimo, que está preso. Por quê? Porque roubou o seu patrão, aquela pessoa que confiou. Ele roubou aquela pessoa que o apoiou, que o colocou em casa. O testemunho de Filemon é um testemunho de alguém amoroso. Então, eu não consigo imaginar que Onésimo está ali roubando um homem sem fruto do Espírito, mas ele rouba, cai em prisões, e graças a Deus ele cai na prisão e na cela de Paulo. E ali ele conhece o Senhor Jesus. Agora, Paulo precisava devolver a Filemon e a comunidade cristã aquele sujeito que roubou. Por isso, Filemon, na minha leitura, ele é essa expressa vontade de Deus, é uma revelação do que Deus quer que a gente seja, de como é que Ele me quer e quer você, como membros desta igreja, mas como Ele nos quer como igreja, como corpo, nessa experiência de receber. E é interessante, no versículo 5, Paulo diz assim a Filemon: porquanto eu ouço o testemunho a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor por todos os santos. Só que Paulo quer que você como igreja, Paulo queria que Filemon ampliasse as fronteiras desse amor. Porque olha para cá, irmão, amar alguém bonitinho, cheirosinho,
Até porque a igreja, não é? As pessoas vivem assim. As pessoas se comportam dessa forma. Na reunião dos santos é muito fácil. Paulo está dizendo, Filemão, eu sei que você é alguém que ama muito os santos, você tem cuidado, mas eu preciso que você amplie os limites e as fronteiras desse seu amor. Porque Paulo agora vai testar o nível desse amor, porque amar quem te abraça, quem canta, amar quem te socorre, mas agora Filemão vai ter que receber e amar alguém que o roubou. Estão entendendo? Digam amém. Olhe, a preocupação de Paulo é que não adianta o evangelho gerar novas criaturas. Não adianta a proclamação do evangelho gerar novos nascidos se não houver essa incubadora, esse berçário, esse parque infantil, essa sala de adolescentes, esse lugar de jovens e esse ambiente de família que possa incluir essas pessoas. Não adianta proclamar o evangelho, não adianta gerar, e Paulo está preocupado porque ele gera alguém no meio de uma prisão, de uma crise, no meio de um sofrimento, e agora esse sujeito tem que voltar. E a igreja não pode ser, como a gente sempre comenta no Projeto Amar principalmente, não pode ser uma propaganda enganosa. Você não pode, e a igreja não pode ser uma propaganda de um amor tremendo entre os irmãos, de beijo, abraços, de saudade, de comer juntos, de viajar juntos. Isso é lindo demais. Mas nós precisamos ampliar as fronteiras desse nosso amor. Posso ouvir um amém? E agora, essa ampliação é na direção de quem? É na direção de gente que vive à margem da sociedade. Gente que teve uma experiência com Cristo, mas que vai precisar ser tratada, vai precisar ser sarada, vai precisar ser apoiada, vai precisar ser encorajada, porque é gente que cresceu assim. E eu lembro muito do pastor David Wilkerson. Ele foi o precursor no mundo dos challengers, dos desafios jovens, que são as casas de recuperação para pessoas dependentes químicas. A história dele é tão linda, porque ele era um pastor de uma igreja no interior, uma igreja de gente ética, daqueles membros comportados. E um dia ele está orando, e uma madrugada ele está dizendo: Deus, o que o Senhor deseja de mim? Porque eu estou me sentindo meio incomodado de amar só essas pessoas que me amam, que me respeitam, que estão junto. Há um incômodo dentro de mim. E aí Deus mostrou numa cena, na televisão, a prisão de jovens delinquentes. E aí Deus disse: é assim que eu quero que você faça. Amplie as fronteiras desse seu amor pela congregação. E aí ele muda para uma cidade grande do interior dos Estados Unidos, e agora ele muda para a cidade grande, muda para o Brooklyn, um lugar perigoso, e o primeiro encontro que ele tem é com Nick Cruz. Isso está num livro muito bonito chamado A Cruz e o Punhal, e depois tem Foge, Nick Foge, e ele se encontra com esse Nick Cruz. Ele está pregando na rua, e o Nick Cruz vem, dá uma cuspalhada no rosto dele, e diz: pregador, vá para o inferno. E ele diz assim: Nick, Jesus ama você. O Nick Cruz torna-se um grande pregador depois da sua impactante conversão, mas Nick Cruz diz que a conversão dele começou naquele dia, porque ele era um marginal dentro da sua casa. Irmãos, deixa eu dizer, quando eu digo viver à margem, eu não estou falando só do delinquente, eu estou falando de gente que às vezes dentro da própria família vive à margem. Gente que vive ignorada dentro da sua casa, gente que vive desrespeitada, violentada nos seus direitos, gente que é vítima da injustiça, gente de todo jeito.
E que a igreja tem essa capacidade, sabe, de atrair essas pessoas. Porque tem uma mensagem relevante, tem uma palavra, tem uma cruz, tem um Deus que se torna homem e se entrega por todos. Posso ouvir um amém? Amém. Nick Cruz cresceu ouvindo da sua mãe, que era uma prostituta, vários filhos, ele não conhecia o seu pai, e Nick Cruz, quando chegava para o colo da mãe, ela o expulsava e dizia: você não é o meu filho, você é filho do diabo. Você já imaginou o que é você ser marginal dentro da sua casa? Deixa eu dizer uma coisa, eu acredito, com uma experiência curta que tive na década de 80 para 90, no trabalho de recuperação de dependentes químicos, eu acredito que muita gente que é marginal na rua, primeiro foi marginal na sua casa. Muita gente que hoje é perseguido na sua rua, perseguido no seu bairro, na sua cidade, antes foi desprezada na sua casa. Eu acredito que família é o lugar mais terapêutico para tratar as nossas emoções. Posso ouvir um amém? Não adianta gerar pessoas como Onésimo, como Nick Cruz e tantos que nós conhecemos, se nós não tivermos um lugar receptivo. E essa é a finalidade, eu entendo, de que Paulo escreve a Timóteo, ou escreve a Filemon. Paulo está escrevendo a Filemon preocupado agora. Se Filemon e a igreja em Colossos não ampliarem esse amor além da fronteira dos santos, essas fronteiras de comer junto, da célula, essa fronteira da minha família, porque às vezes na igreja nós amamos a nossa família que é da igreja, às vezes na igreja nós amamos a nossa célula que é da igreja, às vezes na igreja nós amamos o nosso grupo ministerial que é da igreja. Se isso não acontecer, também não acontecerá o que diz o versículo 6. Olha o versículo 6, oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz. Diga, seja eficaz. Olha, querido, a gente precisa produzir resultado. E o resultado dessa graça de Deus na nossa vida não é outro senão ação concreta de amor. É por isso que hoje a nossa igreja está onde? Nossa igreja está lá com as crianças abandonadas, está com os adolescentes delinquentes, está com os adolescentes na área de risco. Por isso que hoje estamos nas pontes com Amar. Por que isso? Para que essa fé e essa declaração de amor que a gente faz possa ser eficaz, ela possa impactar a vida de alguém. Posso ouvir um amém? Versículos 8 e 9, Paulo diz: apelo não ao dever. Ele diz assim: eu podia te ordenar que cumprisse o teu dever. Olhe para cá, dever para ser cumprido, sim ou não? Sim ou não? Então era só lhe dizer: cumpre o seu dever. Eu poderia estar dizendo nesse púlpito: irmão, cumpra o seu dever. Mas o que Paulo está fazendo? Ao invés disso, ele está fazendo um apelo ao amor que constrange. Ele diz: eu apelo para o seu amor, para o amor que você tem. A Bíblia diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Amém? Ele apela por Onésimo, e esse apelo é uma lição para nós. Uma igreja receptiva, ela precisa ter 3 características. Diga, 3 características. Em primeiro lugar, versículo 18, ele diz: se ele te causou algum prejuízo, põe na minha conta. Sabe por quê? Porque nada do que Onésimo fez de mal a você é maior do que a graça de Deus fez por você. Deixa eu repetir, nada, queridos, nós fomos assaltados, muitos aqui souberam disso, 4 armas na cabeça da família, graças a Deus, na hora que nós nos identificamos como pastores, eles
mudaram a atitude. Sempre tem um desviado no meio dessas coisas aí. Sempre tem alguém, fruto de oração, mãe orando. E eu sei que quando nós nos edificamos, eles aquietaram, pegaram as coisas e foram embora. Aí eu postei no Face a minha oração, porque nessa hora, a nossa humanidade que nos trai quer ver o quê? Eu quero é que o Bope estoure com eles. Esse é o primeiro sentimento que a nossa humanidade traz. E aí eu disse: Deus, que um dia eu tenho o privilégio. Infelizmente, alguns deles não terei esse privilégio, porque partiram, não pela minha oração, irmãos, mas eu pedi: Deus, me dê oportunidade de um dia dizer para eles e falar que aquilo que eles fizeram a minha esposa e aos meus filhos não é maior do que o que a graça de Jesus fez por mim. Você está entendendo, querido? Foi muito pouco perto da graça de Deus na minha vida e na sua vida. Perdoar a eles é muito pouco em face daquilo que Jesus perdoou, continua perdoando, vai perdoar você até o fim. Eu fiquei impressionado de ver a história de uns irmãos nossos da presbiteriana. A mãe, num assalto a um banco, a mãe com um bebê no colo, e o bebê começou a chorar, e aí o assaltante se sentiu incomodado, disse: manda calar essa criança. Como é que você manda calar uma criança, ainda mais uma mãe nervosa, fazendo uma criança parar de chorar? E aí a criança não parou de chorar, ele deu um tiro, matou a criança. Matou a criança, atingiu o coração da mãe, matou a criança. E agora o pai, passado alguns dias, e o esposo, o viúvo, vai até a delegacia e diz: eu queria dizer para você, olhando nos teus olhos, que eu te perdoo pelo muito que Jesus me perdoa. Querido, se nós não ampliarmos a nossa visão nessa direção, a nossa fé não tem eficácia. O mundo está cansado de blá blá blá, o mundo está cansado de ouvir, o mundo precisa ver a eficácia da nossa fé. A primeira coisa que o mundo precisa ver é em nós uma comunidade perdoadora. Posso ouvir um amém? Uma comunidade que perdoa, uma comunidade que não tem coragem de cobrar aquele que lhe roubou e agora é seu irmão em Cristo. Por quê? Porque foi muito perdoado. Como é que você vai cobrar alguém que te tirou alguma coisa quando você foi perdoado e tamanha graça alcançou a sua vida? A primeira coisa que essa igreja precisa, essa comunidade, é uma igreja que olhe para esse sujeito que veio de lá das prisões e olhe para ele como alguém que foi perdoado. A gente tem dificuldade de olhar os outros perdoados, mas a gente tem uma facilidade de se ver perdoado. A gente tem dificuldade de ver graça de Deus na vida dos outros, e principalmente de quem nos fere, de quem nos faz mal. É por isso que Deus se preocupa tanto com esse relacionamento nosso uns com os outros, que Ele diz: não faça nada, não adore, não oferte, não traga nada no altar, sem antes você não se resolver com o seu semelhante. Sem antes você exercitar, tornar a sua fé eficaz, ampliar as fronteiras desse amor pelos santos e ampliar na direção dos não santos, daqueles que te perseguem, que te ferem, daqueles que te maltratam, daqueles que puxam teu tapete, daqueles que... Aí eu quero ver. Segunda coisa, além de perdoar, essa comunidade tem que ser uma comunidade
que recebe bem. Diga amém. Que recebe. Quem recebe em Cristo sempre recebe na qualidade de irmão. A gente nunca recebe na qualidade de sub-raça. A gente nunca recebe na qualidade de alguém inferior a nós. Quem recebe em Cristo sempre recebe da perspectiva de que nós somos um, não adianta. Somos imagem e semelhança de Deus. Eu acho lindo quando mesmo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 16, ele diz, recebam Febe, e ali recebam como convém aos santos, ou seja, recebam com todas as implicações, recebam com os problemas que tem. Eu vi uma vez um pastor na rádio dizendo assim, eu digo logo ao irmão quando chega, o senhor vem para trabalhar ou dá trabalho? Se o irmão disser dá trabalho, eu digo então vá para outro lugar. Isso numa rádio, no Rio de Janeiro, um pastor renomado. Essa comunidade precisa ser uma comunidade que recebe, e recebe com todas as implicações, recebe com todas, todo o trabalho, recebe, é isso que a igreja precisa viver. Paulo está preocupado, recebam a ele, querido, é tão difícil. Eu estava pregando uma vez em Santos, São Paulo, numa praça. Terminei de pregar, fiz o apelo, as pessoas se converteram e vieram umas prostitutas, garotas de programa naquela área portuária. E eu falei assim, olha, agora às 19h30 começa o culto nesta igreja que eu estou pregando. E elas disseram, a gente já tentou entrar muitas vezes aí. Um tal de diáconos nunca deixa. Glória a Deus, porque em reviver, os diáconos vão para a ponte buscar. Eu queria que você desse um aplauso para o Senhor Jesus. A garota, toda vez, você imagina, como uma garota de programa, não da classe alta, não é? Mas da zona portuária de Santos se veste, aquela roupa colada, aquela maquiagem, aquela coisa berrante, e quando ela entrava, os diáconos colocava o braço, aqui não, aqui é a comunidade dos santos, na cidade de Santos. Terceiro lugar, primeiro, uma comunidade que perdoa, que exerce perdão, que olha com o olhar da graça. Você vem de onde, meu filho? Estou vindo da penitenciária. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Tiago vai dizer isso, em outras palavras. Se alguém diz, o senhor vem de onde? Eu sou o diretor da empresa que estou visitando. Ai, por favor, venha, seja bem-vindo. Beijos e abraços. O senhor é de onde? Da penitenciária. Sangue de Jesus tem poder. Não, você já viu isso? Olhe para cá. Às vezes a gente está evangelizando. Eu sou da pentecostal. Ô, Pai do Senhor, irmão. Aí você vai em outra casa, eu sou da presbiteriana. Ô, irmão, como vai? Bênção e tal. Você chega lá, aí eu muitas vezes acompanhei esses recenseamentos de casa em casa, aí a pessoa está lá preenchendo a fichinha. Você é o quê? Candomblecista. Sangue de Jesus. Jesus me lava no teu sangue. Jesus me lava no teu sangue. Jesus me lava no teu sangue. A canetinha já fica tremendo assim, ai Jesus, me cobre, me lava. O que é que nós estamos fazendo com isso? Que esse evangelho da graça não é para essa gente, é para gente bonitinha, cheirosa, como disse Lucas Abraão hoje na escola dominical, para gente que acha que Jesus é só um upgrade, porque ele já é legal, o cara já é bom, sou bom marido, sou bom, pago as minhas contas, faço tudo bem. Jesus só foi um upgrade, agora eu sou sujeito, mas tenho Jesus também. Terceira coisa que essa igreja precisa é reacreditar. Ser uma igreja que reabilite. Paulo diz assim, no passado te foi inútil, mas hoje é útil
para ti e para mim. Posso ouvir um amém? Sabe o que Paulo está dizendo? Dá o emprego de volta para ele. Você não vai recebê-lo como irmão? Vou. Olha para cá, irmão. Irmão de sangue. Quantos aqui, não precisa levantar a mão não, mas quantos aqui já tomou pernada de irmão de sangue? Quanta gente aqui já foi traída pela própria família? Irmão te levou na justiça. Quantos de nós já não vivenciamos isso, não passamos por isso? Você ajuda o teu irmão, depois o cara quer tomar o que é teu. Quantos de nós não vivemos isso? Aí Paulo diz, você está recebendo como irmão essa pessoa? Faz o que você faz com o teu irmão. O que a gente faz? Briga. Tem irmão que briga aqui, irmão? Ou é só lá na minha casa? Mas daqui a pouco, lá em casa eu fico vendo, Abraão, Davi, Abraão e Ohai, é um negócio. Aí eu venho, disciplino os dois e tal, pai e mãe sofrem, quando olha para lá de novo, eu estou maninho. Aí Ohai briga com Lucas, não quero mais ser seu irmão. Aí antes de dormir, vou lá dar um beijo nele, no Lucas. O que Paulo está dizendo? Faça como você faz com seus irmãos, querido. Dê essa oportunidade. Até porque lugar de graça é lugar de segunda chance. Acho que você não entendeu. Vou repetir. Lugar de graça, lugar da graça é lugar de segunda chance. Eu vou repetir, lugar de graça é lugar de segunda chance. Gente que foi inútil no passado agora é útil para você, então reabilite-o, coloque-o naquela função, coloque de volta Filemão e não tenha medo, porque se eu tiver medo da competência de Jesus de mudar o homem, eu estou perdido. Se eu tiver medo em confiar que Deus é capaz, e eu lembro uma das passagens que mais me chamou a atenção na conversão do Nick Cruz. Nick Cruz era assaltante de banco, e aí David Wilkerson está fazendo um culto na praça pública, havia um tablado, e aí recolher as ofertas para o desafio jovem, e ele diz agora, eu gostaria que Nick Cruz recolhesse as ofertas. É o mesmo que pedir para a raposa tomar conta do galinheiro, né, irmãos? E aí Nick Cruz, naquela praça cheia de pessoas, recolhe as ofertas e entra para trás do tablado, e aí a turma que está lá, começa a rir, dizer, se fosse hoje, como é que é hoje? Perdeu, meu irmão. Perdeu, pastor, já era. Aí aqueles minutos de silêncio, todo mundo rindo, se cutucando. Daqui a pouco, lá do outro lado, sai o Nick Cruz, deposita no lugar as ofertas. Sabe por quê? Porque uma comunidade de graça é uma comunidade de segunda chance, meu irmão. Pode aplaudir o Senhor. É uma segunda chance para mim e para você. Porque talvez nessa noite Deus esteja falando com os Filemões que estão aqui, dizendo para você, você tem a oportunidade de ampliar as fronteiras desse teu amor, que não sai da sua casa. Tem gente que igreja é tão fechada que na hora de trocar o cálice, ele troca com a esposa. Se alguém vem trocar, não, irmão, aqui é coisa particular, aqui tem gente que é incapaz, vamos trocar o cálice na ceia, e alguém, ele vem, chama o filho e troca ali, um negócio bem íntimo. Talvez Filemão e a carta de Paulo seja para mim e para você uma revolução a partir dessa noite. Porque vai ampliar a fronteira do meu amor
pelos santos, porque eu amo vocês de coração, irmão. Sou apaixonado por vocês. Mas eu preciso amar mais do que vocês. Paulo vai dizer a Filemon: você vai ter um teste nesse seu amor, na eficácia desse seu amor, na veracidade desse seu amor, na largura, na profundidade, na distância, na amplidão desse seu amor. Você é capaz de amar, Filemon, quem te roubou? Mas também essa carta é uma carta para Onésimo, o sujeito que foi, que traiu, que perdeu a confiança, para o marido, para o filho, para o trabalhador que traiu a confiança de quem lhe deu trabalho, do namorado que levou 300 anos para conquistar essa menina bonita. Porque a igreja tem uma peculiaridade, em toda igreja que eu vou: mulheres, irmãs bonitas casadas com homens feios. É impressionante. Às vezes eu olho e eu fico pensando, quanto tempo esse sujeito levou para conquistar essa menina? Quanta oração, quantos gemidos inexprimíveis o Espírito Santo teve que levar para o trono da graça, né, Alex? Para conquistar a sua amada. Já imaginou? Isso aqui é para o Onésimo também, que trai os seus relacionamentos, que falha com quem confia em você. Isso aqui é uma mensagem de graça. Onde tem graça, tem segunda chance, em nome de Jesus. Por isso que essa noite eu tenho dois apelos a fazer. Primeiro, para pessoas, para nós como igreja, que precisamos ampliar a fronteira desse nosso amor, que precisamos ter um amor mais eficaz. Eu vejo o mundo perdido, louquinho para se jogar nos braços de Jesus, mas não vejo gente que ama a ponto de dar um empurrão só. Tem gente que está assim, louquinho para se jogar nos braços de Jesus. Tem gente que fica assim, ai, tem alguém que empurre. E às vezes nós não temos esse amor a ponto de dar uma cutucada. Esse é um apelo para nós como igreja. 2015 é um ano de resgate, amém? E nós precisamos resgatar isso. Amor por gente que vive à margem, do nosso relacionamento com os santos. Mas esse também é um apelo para gente como Onésimo, que pegou aquilo que lhe confiaram, seja sentimento, seja relacionamento, sejam bens, sejam coisas, seja trabalho, e traiu. E aí é encarcerado em sentimentos de culpa, vergonha. E agora houve uma palavra do Evangelho que é libertadora. Eu acho muito bonito quando o reverendo Caio Fábio diz que o Evangelho, ele anula todos os karmas. Porque tem gente que se diz vítima de karma. Tem gente que se acha vítima da vida, da existência. E aí em Cristo, esse sujeito que tinha o karma de ser escravo na concepção deles, é transformado em um irmão. Porque quando Deus nos dá essa chance da graça, a gente se torna melhor do que qualquer perspectiva que a gente tinha. Posso ouvir um amém? Onésimo queria ser só um escravo perdoado pelo patrão e virou irmão na fé. Virou irmão na fé do sujeito que ele meteu a mão e roubou.